Ô, véi! Fala, galera. Estamos aqui para gravar mais um Ô, véi. Hoje um Ô, véi diferente. A gente já trouxe esporte, jornalismo, política. E hoje vai ser totalmente diferente na área da saúde. E você pode ouvir o Ô, véi nos melhores tocadores de podcast. Disponível para assistir no YouTube do Burburinho News, no YouTube do Ô, véi. Tem os cortes lá no Instagram também, são fantásticos. Esse é o último Ô, véi que vai ao ar nesse ano de 2023. E é um Ô, véi diferente. É um Ô, véi que a gente vai falar de parto domiciliar, de enfermagem. Seja muito bem-vinda, Tanila. Muito obrigada a todo mundo. Eu acho que é uma coisa bem diferente mesmo. É o tal do podcast diferentão. Vamos aqui falar de uma temática que é plural, que interessa a todo mundo, que não é só do universo feminino e que é diferentão porque é natural. A sua formação é enfermeira obstétrica, é isso mesmo que se fala? Isso, eu sou enfermeira, fiz uma especialização em enfermagem obstétrica e sou intitulada enfermeira obstetra e parteira urbana. Aí, para ser uma enfermeira obstetra, você fez uma pós ou já é um doutorado? A gente faz primeiro enfermagem, cursa enfermagem na graduação, e aí faz uma especialização, uma pós-graduação em enfermagem obstétrica especificamente. Aí titula-se enfermeira obstetra. E como foi que você chegou até lá? Você é daqui de Salvador? Você já falava assim, eu quero trabalhar na área da saúde, como é que foi? Então, essa conversa é longa, sabia? Eu não sou daqui de Salvador, eu sou paraibana. Sou paraibana da terra do forró, do melhor forró do mundo, que é em Campina Grande. Mas sou baiana naturalizada. Então, eu nasci em Campina Grande, tenho um sangue paraibano, mas minha alma é baiana. Então, quando eu decidi fazer a área de saúde, tudo que eu não queria era obstetrícia. Como assim? Eu fiz área de saúde porque eu gostava muito dessa questão de cuidar, do cuidado mesmo, mas a obstetrícia era uma área que, puxa, era tão complexa para mim. E veja que foi na minha graduação, eu sou meio nerd, e aí foi a única disciplina que eu fiquei um trisco para perder. E caraca, né? Eu fazia a universidade privada, dinheiro escasso, eu não podia perder a disciplina. Então, eu tive que estudar pra caramba pra poder não perder. Quando eu estudei pra caramba, eu me apaixonei. Aí foi amor à segunda vista, né? Porque a primeira eu odiei, na segunda eu adorei. E já a graduação, na minha época, tinha um viés muito bom para a obstetrícia, assim. A gente fazia enfermagem, mas tinha um olhar muito interessante para a saúde depois que eu aprendi a gostar, né, claro. Tinha um olhar muito interessante para a saúde da mulher e para a obstetrícia. Então, eu comecei a assistir partos na graduação, algo que não existe mais hoje em dia. Hoje em dia, as enfermeiras que fazem a graduação em enfermagem, elas já não assistem mais parto, é tudo nos bonecos, né? Você só vai para a prática mesmo quando você vai para a especialização. Já não é mais dentro da graduação. Então, eu me encantei muito pela obstetrícia ainda na graduação. Então, foi saindo da graduação e direto rumo à especialização em enfermagem obstétrica. Mas na infância ou na adolescência, você brincava de ser médica, alguma coisa? Você falava que você ia ser o quê quando crescesse? Rapaz, professora. Professora era meu plano de alma, assim, de futuro. Então você queria trabalhar com o público, isso aí já estava bem... Eu acho que eu queria trabalhar com educação. Com educação, porque obstetrícia também é trabalhar com educação. Eu digo que hoje eu sou parteira urbana, mas eu me considero uma grande educadora. Atualmente, inclusive, estou fazendo mestrado, estou mestranda da Universidade Federal da Bahia e na área acadêmica, inclusive, né? Estou fazendo um mestrado acadêmico. Então, eu acho que a paixão pelo ensinar, por passar o conhecimento, sempre foi algo que veio da minha infância. Então, eu gostava muito de brincar de escola, de professora, de ensinar. Sou neta mais velha, filha mais velha, então também tinha esse lugar do cuidado com os mais novos, né? Então, eu acho que eu falava isso. A área de saúde apareceu, assim. Tanto que na minha época era vestibular, não era Enem. E aí, eu me inscrevi para a área de saúde e para jornalismo. Olha, podia ter sido minha colega. Pois é, pense aí. Ou seja, eu não sabia muito o que eu queria, não. Eu sabia que eu queria passar conhecimento, né? Hoje eu entendo isso, na verdade.
É porque são áreas que se interligam de alguma forma. Tão distantes nos finais, mas nos começos ali, vamos falar assim, tá bem parecido mesmo. Aí você se formou, enfermeira. Você começou a atuar como enfermeira? Você já sabia que você queria a obstetrícia mesmo? Você já foi logo fazer o curso ou demorou um pouco? Fui logo fazer curso. Eu não saí da graduação. Trabalhei um período, acho que talvez na verdade, eu precisei trabalhar enquanto fazia especialização, né? Recém-formada, atrás de dinheiro, entender quem era você na fila do pão. Mas a área da saúde, ela sempre me chamava. Então, eu fui para a saúde pública de imediato e fiquei ali nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde da família, que ainda não existiam, saúde da família, né? Trabalhando dentro da perspectiva do SUS, mas a ginecologia e a obstetrícia sempre me rodeando. Era sempre a área que eu ia parar, E fiz a especialização. Quando me especializei, nas minhas primeiras semanas de especialização, eu descobri fui ler um texto, me mandaram ler um texto na pós-graduação, e nesse texto falava das midwives, que são as enfermeiras obstetras e obstetrizes fora daqui, no exterior. E aí, quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a ouvir ali, na minha pós-graduação somente, falar sobre a assistência dessas midwives em partos domiciliares. E o quanto elas eram autônomas, o quanto elas eram independentes, o quanto elas faziam ali tudo que precisava dentro da assistência sem ter que estar submissa a ninguém. Pelo contrário, o texto falava de uma horizontalização da assistência, de uma autonomia da profissional, e eu fiquei, uau, eu quero isso aí, eu quero esse negócio aí, eu quero experimentar esse tal dessa autonomia aí. E aí, já na própria pós-graduação, eu comecei a buscar, ler e conhecer textos e vivências em parto domiciliar. A pós-graduação não me apresentou nada disso. Então, eu fiz tá errado o que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim. Eu fiz uma pós-graduação dentro da minha pós-graduação. Eu comecei a buscar tudo que eu conhecia, o que eu conseguia alcançar a respeito de parto domiciliar. Mas você tinha um professor para isso? Ou... Não, foi curiosidade mesmo. Eu fui buscando ali por curiosidade. E a gente tinha a facilidade da internet, não tanto quanto a gente tem hoje. Então, eu comecei a fazer um curso online internacional de parto humanizado e conheci parteiras na Argentina, na Bolívia. E aí eu comecei a fazer contato. Já a internet já não era mais discada, mas ainda assim não era essa facilidade que tem hoje. Comecei a conhecer nomes e famílias que têm marcos na história da humanização da assistência, Cláudio Parcione, e por aí vai. E aí dei um jeitinho de também encontrar essa galera. Fui passear na Argentina, marquei com esse pessoal em Bariloche, conheci, vi o modelo assistencial e aí devorava tudo que eu podia para ler e comecei a então buscar aqui em Salvador e no Brasil pessoas que assistiam parto domiciliar, mas que andavam escondidas, sabe? Eu tô falando que é de 2006, 2005, né? Então, eu já estava ali terminando a minha especialização, e aqui as pessoas andavam no Brasil, né? Não só aqui em Salvador, assistindo partos domiciliares, era 1, 2, 3 no ano, e mesmo assim ainda sem querer aparecer muito, sem poder aparecer muito. E a gente tinha no Brasil todo espalhados, mas tinha uns cursos também aqui no Brasil de educação perinatal, cursos de emergências obstétricas, e aí a gente começou a ir se aproximando mais nesse processo de assistência diferente. Eu fazia ainda em curso da especialização, e quando eu chegava com os livros, assim, os módulos, eu imprimia tudo, mostrava aos meus professores e aos meus colegas. Gente, vinha ver, olha que legal isso aqui. Lá vem Tanila com essa ideia. Lá vem Tanila com essa ideia. Não te chamavam de naturalista, não? Não me chamavam de naturalista, porque eu acho que eu sou um pouco ousada assim, na língua. Mas era assim, lá vem Tanila. O que é agora? Mas davam risada, nunca ninguém falou nada assim, mas nunca eu sentia assim uma vontade de querer
me respeitavam, né? Eu estava trazendo estudo, pessoas que faziam essa prática dentro do seu modelo assistencial mesmo, mas ainda assim era muito solitário, né? Então foi um lugar de descobrir esse mundo meio solitário aqui na minha realidade. Quando eu fui buscando, né? Infelizmente, saí de Salvador, São Paulo, Rio, fora daqui também, me juntando a esses grupos, a gente vai tendo mais propriedade do que a gente fala, vivendo as experiências de outras pessoas, e aí fui me aprofundando mesmo no que hoje é a minha área de atuação, que é o parto domiciliar. Você falou da liberdade lá atrás, a liberdade dos enfermeiros lá fora. Naquela época, ou hoje, se você ainda trabalha em ambiente hospitalar, não sei, você percebe que tem um bloqueio dos médicos, o enfermeiro ele sofre um pouco uma discriminação dentro dos hospitais, por parte dos médicos, da maioria pelo menos? Eu acho que com certeza absoluta. E o bom é que eu gosto de falar assim, eu acho que com certeza absoluta, porque fica bem dicotômica aí minha fala, paradoxal, mas é porque eu preciso, de fato, promover uma reflexão, porque essa discriminação, ela também começa na gente, independente de sermos da área de saúde ou não. Então, é uma falta de compreensão das camadas profissionais e da atuação das camadas profissionais para a sociedade. Não é só para os profissionais médicos, mas claro que se a gente vem de uma cultura cada vez mais medicalizada, mais hospitalocentrada, obviamente o que a sociedade entende é que o médico tem um poder e todos os outros profissionais estão abaixo dele, submissos a ele, numa questão hierárquica muito grande, e aí desvaloriza-se todas as outras profissões. Isso não acontece só com a enfermagem, isso acontece muito com a fisioterapia, por exemplo, mas com a enfermagem no quesito da obstetrícia, isso é muito gritante, porque nós, enfermeiras obstetras, temos a mesma capacitação, respaldo legal e recomendação de organizações mundiais para assistência ao parto normal que o médico obstetra. Então, não existe diferença na capacitação da assistência ao parto normal, natural, de um enfermeiro obstetra ou obstetriz para um médico obstetra. E essa coisa simples, a maioria da população não sabe. Porque não é de interesse, acredito eu, dos órgãos institucionais, sobretudo o CRM, informar que existe esse lugar de paridade. Porque o que a gente entende hoje da medicina, e não estou generalizando, embora seja quase a sua totalidade, é que a medicina ela veio como uma medicina semideusa, curativa, absolutista dentro desse sistema. Então, acaba que tudo é ato médico, hoje em dia. Então, a gente cresce olhando, nossa filha menstrua, vai para o médico. A gente engravida, vai procurar o médico. A gente tem uma dor, vai procurar o médico. A gente não entende ainda que nós não fomos culturalmente incentivados nem educados para nos reconhecermos em primeiro lugar, entendermos como é o nosso funcionamento e depois também não fomos educados culturalmente para entendermos qual é o arcabouço de sistema que a gente tem para buscar que não seja aquela figura. Sim. Né? Então, existe uma discriminação muito grande, existe por uma desvalorização nossa pessoal enquanto sociedade e que reforça e deixa num lugar de supermagnitude o profissional médico. Então, eu digo que eu não trabalho em hospital, eu digo que eu sou uma pessoa muito difícil de ser institucionalizada, por uma questão muito pessoal minha também, né, da minha personalidade, mas também porque esse embate é algo que eu não acredito. Eu não acredito, eu não tenho mais sabedoria ou menos sabedoria que o profissional médico. Nós temos aqui que fazer uma junção, nós temos que trabalhar juntos. Então, eu não sei não trabalhar juntos, só sei trabalhar se for junto. Se for para trabalhar separado, então eu não tenho condição de ir. Aí eu não trabalho em hospital. Eu não trabalho em instituição, não trabalho em instituição. A verdade é essa. Mas sofro demais por isso, porque sei o quanto hoje, eu costumo até brincar que, sabe, faroeste, não tem ali a carinha, procura-se? Sim. Pronto, provavelmente em alguma instituição, em algum lugar, tem lá uma plaquinha com o meu rostinho, procura-se. Porque
profissionais como nós, parteiras urbanas que atendemos parto domiciliar, não somos profissionais queridas dentro das instituições, sobretudo pelos médicos obstetras, porque promovemos uma assistência no contrário, contra-hegemônica do que existe hoje, que é esse incentivo e essa soberania médica para o evento da cesariana. Eu sei que o assunto é sério, mas eu tô com a mente aqui até agora pensando no procurado aqui, Tanila, lá na cabeça da... Provavelmente é uma das primeiras, é o Ás de Ouro, é o Ás de Espadas, é um Ás pelo menos, com certeza. Bom, eu tava te explicando antes de começar, a gente tem um quadro, que é um oferecimento do Burburinho News, que é um dos nossos parceiros aqui, um site completo daqui de Lauro de Freitas, que fala não só de Lauro de Freitas, mas do mundo inteiro, e também da Norte Studios, tem essa qualidade tremenda aqui, os estúdios que a gente está utilizando, tem muitos outros estúdios, tem estúdio de fotografia, de TV, de gravação de áudio para você. Ano da política tá chegando aí, para gravação do seu kit político completo, você pode fazer aqui com o pessoal, e qualquer produção audiovisual para internet, para mídia offline, você vai encontrar aqui com a Norte Studios, tá bom? Sim, tem um quiz, são 5 perguntas, o pessoal tá vendo aí a classificação na tela, quem lidera é o Luanderson Lima com 100 pontos, o assistente FIFA, a bandeirinha da FIFA, o Genildo Lavins, que fez 80 pontos, e agora recentemente entrou no G3 com 90 pontos no segundo lugar, o Zé do Radinho. Ele acertou a última pergunta, depois que ele acertou, o que veio depois dele também acertou, ninguém tinha acertado ainda, porque as perguntas vão ficando mais difíceis, tá? A primeira vale 10, é fácil, a última vale 50. Eu tenho uma grande expectativa em você, porque por você ser da área da saúde, né, a gente presume que você vai acertar muito. Porque é uma área que demanda muito estudo, demanda muita preparação, então eu acho que o que eu perguntar aqui, você, se não souber, você vai dizer assim, poxa, eu sabia isso e não lembrei na hora, mas só tem uma chance, mas se você errar uma pergunta, eu continuo fazendo as outras, tá bom? E aí a gente soma uma pontuação no final, certo? Vamos lá para a primeira pergunta, valendo 10 pontos? Manda! Qual é a lei do exercício profissional da enfermagem, ou de enfermagem? A lei do exercício profissional do enfermeiro obstetra. Você quer saber o número dela? A da enfermagem. É a mesma que a gente usa. Você quer saber o número dela? Isso, você lembra? Claro que eu não vou saber. Não lembra, não? Obviamente não. Inclusive, sou mestranda, acabei de escrever isso na minha dissertação, não vou me lembrar. Sei que começa com o número 8. 7498 o número da lei. Termina com 8. Você lembra o ano da lei? Só pra gente ver aqui. Claro que eu não vou lembrar disso. Obviamente 25 não. de junho de 1986. Quem fez as perguntas foi Tamires, viu? Que bom, ótimo, muito bom. Minha produtora. Sua produtora? Às vezes eu faço sozinho, porque é uma área muito mais pra mim, como essa é uma área muito mais pra ela. Eu até ajudei assim, eu fazia algumas perguntas, mas ela barrou minhas perguntas. Foi. Mas essa pergunta é super interessante. Posso comentar? Pode, claro, fica à vontade. Essa pergunta é muito interessante, porque assim, você sabe que é uma luta nossa recente? A inclusão dentro da lei do exercício profissional da enfermagem, a especificidade da parteira urbana, do parto domiciliar. Não, eu só vejo a briga sobre o piso, né, da enfermagem, é isso que está sendo noticiado. Porque essa lei da enfermagem é a lei que também fala sobre nós, enfermeiras obstetras. E quando a gente fala das enfermeiras obstetras, a gente está falando de uma área específica da enfermagem. E o que a gente quer? A gente quer incluir parto domiciliar na lei do exercício profissional. Mas, então vocês não querem uma lei fora da enfermagem? Pode ser a mesma lei? Nós somos enfermeiras, mas nós queremos que inclua ali parto domiciliar. Nós, enfermeiras obstetras, que atendemos parto domiciliar. Entendendo que essa vontade não é só nossa, porque é uma livre escolha, né? Você pode escolher o que você quiser e Sim. A gente precisa ter algo que nos respalde. Eu falei pra você que agora que nós somos respaldadas legalmente, recomendadas por órgãos para poder atender assistência ao parto. Natural, normal, ok, tá aí nessa lei profissional aí que eu não vou me lembrar o nome nem o ano, mas que você já me relembrou agora. Mas é porque não fala lá o local. E aí, parto vai acontecer em qualquer lugar, né? Na casa, na rua, na fazenda, qualquer lugar. Né? Numa casinha de sapê. Exatamente. Mas precisa isso estar registrado também, né? Na lei do exercício profissional. E essa vai ser a nossa próxima pauta para 2024. Aí, ó, Tanila é fã do Kid de Abelha e dos Abóboras Selvagens. Exatamente, gosto bastante. Segunda pergunta, valendo 20 pontos? Bora. Qual o número mínimo de pré-natais recomendado pelo Ministério da Saúde? Essa é fácil. Deveria ser 12, mas são 6. Por que 12? Por que 12? Porque a gestação, ela não leva um tempo exato.
tá? Então, a gente entende que os pré-natais, eles não são momentos de consulta apenas para você fazer uma avaliação física e passar exame. Sim. As consultas de pré-natais deveriam ser o momento de agregar informação, de vinculação das famílias com a equipe, de vinculação das famílias com o local aonde elas escolhem para parir. Então, você ter um mínimo de consulta de 6 é pouco. Mas eu consigo compreender por que é isso. Porque a gente está falando a nível de saúde pública. E o Ministério da Saúde faz essa determinação porque ele precisa atender um quantitativo imenso. Tá sobrecarregado, né? Já, né? E assim, acesso também, né? Muitas famílias principalmente no interior, né? Exatamente. Muitas famílias não conseguem ter acesso às equipes de saúde para fazer o ideal do pré-natal. Então, a gente entende que esse quantitativo básico, a gente consegue compreender o básico da gestação ali, para poder ter um parto assistido com mais propriedade, né? Então, 20 pontinhos para Tanila. Tanila já deixa a lanterna, já não é mais não será a última. Que bom. Tem alguém que tá no último? Poxa, o cara fez 10 pontos e o cara é meu colega de profissão. Não, eu peguei pesado, bem. Eu peguei pesado. Tudo bem. Então, você tá querendo dizer que Tamires pegou leve comigo? Não, porque eu achei que as perguntas iam ser... Eu achei que as primeiras iam ser fáceis. Só que ele chegou aqui, ele foi errando tudo. Eram fáceis pra mim, não eram fáceis pra ele. Sim, claro. Eu sou narrador esportivo também, só que às vezes ele sabe coisas que eu não sei, eu sei coisas que ele... Isso acontece também na sua profissão. Oxe, com certeza. Vamos lá pra terceira? Valendo 30 agora, hein? Agora é pra você já chegar perto já da liderança, ó. Quando foi instituído a Rede Cegonha? 2011. Perfeito. Fala um pouquinho aí da Rede Cegonha pra quem não sabe o que é. Embora o nome não seja o meu ideal, né? Mas a Rede Cegonha é, assim, a nossa criança dos olhos. A Rede Cegonha é uma ação programática do Ministério da Saúde que veio trazer o reforço para assistência ao parto, para o parto natural, pelo respeito e dignidade ao nascimento e aos processos de gestar, parir e criar. Então, é uma ação do Ministério da Saúde, do SUS, que veio apresentar ao país possibilidades de parto em outros locais e veio implantar os centros de parto normal, os CPNs, né, os centros de parto normal, e, sobretudo, incentivar a assistência de enfermeiras obstetras nesse espaço. Nós, enfermeiras obstetras, que segundo a lei aí do exercício profissional já podíamos assistir parto desde 1980, da década de 80, somente em 2011 tivemos essa valorização através da ação programática da Rede Cegonha pelo SUS com incentivo de assistência ao parto por enfermeiras obstetras. Por que isso? Porque o sistema, ele precisou pensar a nível geral, ele precisou olhar ali para se tem profissional capaz de assistir parto que não seja somente o médico, vamos colocar esses profissionais, porque a intenção é que as pessoas venham a parir e não a cesariar. Isso é a busca. A Organização Mundial de Saúde recomenda até 15% de cesárea. Não o contrário, que é o que nós, infelizmente, atuamos aí, visitamos como a nossa realidade. Então, a Rede Cegonha veio dar mais autonomia às enfermeiras obstetras, nesse cenário, veio também falar mais ações que incentivassem o parto normal, mais ações que incentivassem o respeito à autonomia da mulher, da pessoa que gesta. Então, ele veio com uma ação que abriu as portas do país para olhar mulher, barriga, vagina e cérebro como uma coisa só. Sim. Obrigado aí pela explicação. Foi perfeito isso aí, viu? Acho que vão pegar, vão copiar e vão botar na aula da faculdade muito em breve. Quem sabe até do ensino médio, né? Para que os adolescentes entendam mais sobre isso também. Acho que tem que falar mais sobre isso nas escolas. Não precisa só chegar na faculdade para falar sobre isso. Imagina que a gente teve a ameaça, o veto, na verdade, da Rede Cegonha. A Rede Cegonha caiu, né, no desgoverno anterior. Foi substituído por uma outra rede, acabou a Rede Cegonha. Como assim? Acabou a Rede Cegonha, mas, né? Ainda bem, voltamos tudo como era dantes e voltou a Rede Cegonha e a gente hoje segue rumo a cada vez melhor. Que bom. Então você fez mais 30 pontos, foi a 50. Ufa. Metade do caminho, ó. Bora nessa. Se você acertar as próximas duas, você assume a liderança. Se acertar pelo menos uma das duas, você vai ficar ali no top 3. Sua foto vai ficar aparecendo aqui um bom tempo, aqui pelo menos. Manda aí. Vamos lá. Quarta pergunta, valendo 40 pontos. Essa é boa, viu? Cite 5 maternidades do
do sistema de saúde Público de público saúde, em Salvador. Saúde pública. Isso. Será que tem isso tudo? Vamos lá? Pode ser estadual ou municipal, Certo. mas tem que ser em Salvador, vai. Vamos lá. José Maria de Magalhães Neto, que é referência em alto risco aqui em Salvador. Certo. A Maria da Conceição, que é a antiga Caribé, que é em Paripe, que tem um centro de parto normal intra-hospitalar. Certo. A Ticila Balbino. Certo. O Iperba, que também é o Certo. Instituto de Perinatalidade da Bahia. E o Roberto Santos. Certo. E você ainda deixou um de fora, você lembra? Acho que é o mais famoso que você deixou de fora. Pelo menos eu Você acha? acho o mais famoso desse. Assim, você acha mais famoso? pra quem mora nessa região aqui, tô falando de Porque Itapuã, assim, Lauro de Freitas, a gente assim, ouve muito falar em do Albert Salvador- Seib, né? Ó, em Salvador, a gente tem... Esses que eu citei são os que são mais recomendados para questão do parto. Uhum. Mas se a gente sair um pouquinho, for mais ali para o Menandro, por exemplo, aqui em Lauro de Freitas. É uma boa referência hoje? Infelizmente não é uma boa referência. Por que não Sim. é uma boa referência? Sobretudo porque não tem acompanhamento neonatológico. Não tem, depois que nasce o bebê precisa, né, de assistência. Então não tem, ainda acredito eu, e fechou a casa de parto única que tinha aqui. E Albert Sabin é ainda uma maternidade, é uma maternidade que fica lá no Pau da Lima, era a referência para o centro de parto normal da Mansão do Caminho, Marieta de Souza Pereira, que fechou, mas ele tinha esse lugar apenas de atender aquela população ali e não era uma boa indicação. Tá? Para aquela população, eu posso falar isso com muita propriedade? Obviamente não, porque eu não estou lá trabalhando, né? Mas enquanto militante e ativista, o que nós indicávamos ali naquela região era o Centro de Parto Normal Marieta de Souza Pereira, que foi fechado, né? Sim. Mas parabéns, você acertou. Só tinham 6 e você falou 5 e sabia qual era a sexta. Então, parabéns. Agora, quarta pergunta, é isso? Não, a quinta pergunta, né? A última. Valendo 50 pontos. Você já Peraí, tá... com quantos pontos eu tô? 20, mais 30, 50. Mais 40, 90. Pronto, agora passa. Ou seja, já ganhei a você foto. já empatou com o segundo colocado nesse momento, que é o Zé do Radinho. Tá vendo? Vamos lá. Quinta pergunta. Cite... Cadê, meu Deus? Vixe, até eu me perdi aqui agora. Cadê? Tá aqui. Cite 5 obstetras humanizados que atendem no SUS em Salvador. Por que o riso? Por que o riso? Porque eu não tenho como fazer isso, não existe. Na minha percepção. Foi Tamires que fez a pergunta só pra brincar. Essa pergunta não Eu tá valendo imagino, não, mas... Eu imagino. Então, o que é uma obstetra humanizada? Tem que ser o cara que atende com respeito, não é isso? Então, Tem quando algo... a gente fala assim, vamos melhorar essa frase, porque eu acho que eu vou citar. Posso? Será que Pode, não era a pergunta? tem então pelo eu vou ganhar menos... quantos pontos, hein? Não, Tudo bem, depois eu vou fazer a barganha, pergunta. tô Não, fazendo depois eu vou fazer a pergunta. Mas existe pelo menos uma referência boa no vamos lá. SUS? Quando você me faz assim, qual foi a pergunta? 5 obstetras humanizadas em Salvador. Isso, no SUS de Salvador. Certo. Eu já Vou restringi citar. mais ainda. Não vou restringir, não. Vou chegar nessa quantitativa. Ingrid Bonfim. Sim, que conheço. Foi da nossa equipe, né? Que atendeu Tamires. Pois. Veja só, por que eu comecei já com esse nome? Porque Ingrid Bonfim é enfermeira obstetra. O que você me perguntou? Cite 5 obstetras. Se eu falasse médico, né? Aí pegava, né? Pois é. Você veja, quando a gente fala obstetra, automaticamente a gente tem a noção de que a gente está falando de médico obstetra. Não, mas quando foi feita a pergunta, já foi feita no sentido de abranger tudo, entendeu? Pois é, mas é isso. Por isso que eu quis falar, por isso que eu quis problematizar. Porque quando a gente fala obstetra, a gente pensa médico obstetra. Obstetra pode ser enfermeira obstetra, médico obstetra e as obstetrizes também, que são as profissionais que fazem exclusivamente obstetrícia, né? Que existe só em São Paulo, mas que aqui em Salvador existem obstetrizes atuando. Então, quando a gente fala 5 profissionais obstetras no SUS que atendem, humanizados, né? Que atendem exclusivamente no SUS, eu posso licitar mais de 5, porque as enfermeiras obstetras que estão no mercado estão fazendo um serviço incrível e estão assistindo partos de uma beleza magnânima.
E elas não têm CRM porque elas não precisam Sim. de CRM para poder fazer o brilhantismo que o SUS precisa, que o SUS merece e que, sobretudo, as pessoas e as mulheres usuárias do SUS precisam também. Então, hoje, por exemplo, todas essas profissionais que saíram do centro de parto normal da Mansão do Caminho, essencialmente enfermeiras obstetras que foram demitidas, elas estão aí oferecendo uma assistência de qualidade pelo SUS. Massa. Eu não vou lembrar de todo mundo lá no parto de Nick, mas de Tamires, quando o Nick nasceu, mas a gente lembra de quem segurou primeiro, né? Tava a Ingrid, mas quem segurou foi Daiane. Eu vou ressaltar aqui a enfermeira obstetra Daiane. Não sei se você conhece, é uma grande enfermeira. Não lembro o sobrenome, mas acho que Tamires até segue até hoje. Um dia desse eu ainda vou fazer o relato de parto do pai. A mãe não fez, mas eu vou fazer o meu. Mas vamos para a quinta pergunta agora, valendo 50 pontos. Agora é valendo mesmo. Quando foi feita a primeira cesariana? Mundo. Olha, eu acho que foi na década de 70, sabia? Primeira cesárea mesmo? A cesárea, não aquele corte vertical na barriga, né? Não, tô contando tudo aqui. Você tá contando tudo, não. Então, o corte vertical, vixe, gente, acho que foi lá pra década de 40, 50. A cesariana chegou aqui no Brasil na década de 70. Então, eu acho que já tem muito tempo aí. Não vou saber essa data, não. Eu tô com... Eu sou da área de saúde. Esse negócio de número não é comigo, não. Esse negócio de 2 mais 2. Eu erro a idade gestacional até hoje. Preciso de tabelinha. Tamires me mandou o link aqui. O primeiro registro de cesariana na qual tenha sobrevivido mãe e filho foi foi no ano de 1500 na Suíça. Olha só. Não foi realizada por um médico, mas pelo castrador de porcos Jacob Nuffer, ou Nuffer, não sei como é que é a pronúncia lá na Suíça. Ele fez essa... Então, depois foi dito que isso era cesariana, então. Provavelmente. Então era uma pegadinha a pergunta. Mas você ficou com 90 pontos, sua foto vai ficar lá. Se tivesse acertado aquela dos 10, que também julgou ser fácil, né? O número da lei e tal, porque acho que ela sabe de cabeça, teria fechado com 100 e ia ficar empatado. Aí você ia me arrumar uma dor de cabeça, inclusive, pra depois desempatar e sair. Tá vendo que eu sou uma pessoa boazinha? Obrigado. Tirei a dor de cabeça. Antes da gente entrar no assunto principal, que é o parto domiciliar, você tem destacado uma coisa, eu acho que gera muita dúvida nas pessoas. Você tem falado aqui, você já falou umas 4 ou 5 vezes. O parto, não que você tenha sido repetitiva, mas para citar assuntos diferentes. O parto normal, natural. Eu não sei se eu tô certo, me corrija aqui se eu estiver errado. Existe a cirurgia cesariana, existe o parto normal e o parto natural. A cesariana, inclusive, não é chamada de parto, é isso? Exatamente, é uma cirurgia. E a diferença entre o parto normal e o parto normal natural? Você pode contar aí pro pessoal aí pra... Sim, claro. Quando a gente fala parto, a gente precisa entender que parto é um evento fisiológico de expulsar o bebê. Se ele é um evento fisiológico, ele não é feito por alguém. Ou seja, você não pariu na cesárea. Exatamente. Ele é feito por você mesmo, logo na cesárea você precisa que alguém extraia do seu útero o bebê. Nesse caso, não é um parto, é uma cirurgia cesariana. Já começo dizendo que isso não deixa melhor ou pior, bem ou mal, não é nesse lugar. Não é mais mãe ou menos mãe por causa disso. Exatamente. A gente precisa nomear esses eventos, claramente, o que é parto e o que é cirurgia, para que a gente não naturalize, banalize a cesariana, que é uma cirurgia e é um evento, embora tenha acontecido lá em 1500, chegou para a gente na década de 70, salvando vidas. E salva até hoje, quando bem indicadas. Então, a gente não pode banalizar e achar que é um parto cesáreo. Isso tá errado falar dessa forma. Parto é um evento fisiológico pelo qual o bebê sai da vagina da mulher. Se é fisiológico, quem fez foi a própria mulher. Então, quem faz parto é a mulher que pare. Inclusive, quando o pessoal fala, então, o médico fez... Aquele médico ali fez meu parto, lá ele, viu? Mas não tem nada a ver, né? Quem fez foi a mulher. Exatamente. Quando é que o profissional pode fazer um parto? Quando o parto quando ele já não é mais natural. Ele precisa de algum auxílio, de alguma intervenção para acontecer. Não necessariamente uma coisa ruim. Então, o nascimento a vácuo, que antigamente também tinha muito a fórceps,
né? Ou então, quando se precisa utilizar ocitocina sintética, medicação para poder acelerar o processo ou induzir o processo de trabalho de parto. Quem usa analgesia também deixa de ser natural? Deixa de ser natural. Parto natural é você com seus hormônios, com o seu corpo, isso aí. Você não vai interferir na natureza. Ele realmente é natural. Ele é normal quando ele nasce. O bebê nasce pela via vaginal, mas que você pode utilizar desses outros recursos. Recursos que, com o advento da medicina e com a evolução da medicina, e bem aplicados, são maravilhosos. Né? O índice de mortalidade diminuiu muito da época da minha avó, por exemplo, com o artifício da analgesia, com o artifício do fórceps, do vácuo, porque sim, tem indicações. Então ele já passa a ser um parto normal. Sim. Nasceu via vaginal, precisou de algumas coisas, mas ok, nasceu via vaginal. O parto, ele só é parto dessas duas formas. Da outra forma é a cesariana, que precisa ser indicada para isso acontecer, mas que, infelizmente, hoje não é a realidade. Então, a cesariana é uma cirurgia, parto é via vaginal, que pode ser normal, quando acontece alguma necessidade, ou natural, quando ele é só a mulher, ela mesma e esse bebê. Vamos lá, então, agora para o parto domiciliar mesmo. Quando foi que você começou a fazer mesmo, participar, né? Imagina que você começou... Você não era essa maga do parto domiciliar que você é hoje, maga, né? É ótimo. Eu comecei a atuar no parto domiciliar em 2000, lá vem para os números, não vou me lembrar, mas tem, né, 14, 15... Já se apaixonou à primeira vista por isso? Quando você viu assim, quando você viu o primeiro evento assim, você participou? Total. É uma coisa incrível já é uma coisa incrível ver o bebê nascer. Já é uma coisa incrível. Mas eu digo que quando a gente vê um bebê nascer num ambiente respeitoso e aonde você percebe a escolha daquela mulher sendo o prato principal, é uma coisa que não tem como não se apaixonar. Não tem como. Todos os bebês nascerem, é lindo, é incrível. Quando o bebê nasceu em casa e eu estive nessa assistência pela primeira vez, eu fiquei encantada. Não era mais sobre mim, sabe? Quando eu falei pra você que eu fiquei maravilhada quando eu li aquele artigo que falava da autonomia das midwives, não era sobre isso mais. Era sobre a autonomia daquela pessoa que estava parindo. De não ter que seguir protocolos e regras. Né? Porque sim, são necessários e importantes para a instituição, mas na sua casa a regra é sua. Na minha casa a regra é minha. Então, poder olhar aquele bebê nascer em casa e seguir as regras daquela mãe que queria silêncio, que queria hora dourada, que queria e ser respeitada porque não tem um relógio institucional, eu falei, não saio disso aqui nunca mais na vida. Era exatamente isso que eu queria. E já estou nisso há 15 anos, talvez. Para quem não... Acho que quem não faz parte muito próximo da minha vida, vou explicar aqui para fazer o contexto agora. Tanila gerencia uma equipe de... Coordena, né? Isso. Uma equipe de parto domiciliar, sobre parto. Isso. E eu e Tamires, quando o Tamires estava esperando o Nick, essa equipe foi quem nos atendeu até 41 semanas e 3 dias, 2 dias, sei lá, alguma coisa assim. E aí foi aí que nós nos conhecemos melhor. O pessoal visitava a nossa casa, acho que uma vez por mês, não é isso? O pré-natal era feito uma vez por mês. Depois de 37 semanas, uma vez por semana. E depois de 40 semanas, acho que era de 2 em 2 dias. E aí tinha que tirar a pressão e tal. Conta um pouquinho da dinâmica, como é que funciona, generalizando, assim. Como Sim. é que é, para o pessoal entender como é que funciona o parto domiciliar em si. Porque eu acho que as pessoas têm muito aquela imagem bonita das fotos, do book depois, que a mulher pare na piscina sempre. Não é sempre assim, não. Conta aí pro pessoal aí. Isso. O tal do spoiler que você gosta de dar. O parto domiciliar é um parto natural, né? Ele não pode não pode ter nenhuma intervenção, porque para parir em casa, um dos pré-requisitos é que a pessoa que está gestando ali curse uma gestação de risco habitual, de baixo risco, não pode ter nenhuma comorbidade associada ou nada que agregue risco ao nascimento, porque senão o melhor lugar é dentro do hospital. Então, o parto domiciliar é para as gestantes que estão em risco habitual.
Ou seja, não é todo mundo, eu quero parar em casa, eu vou parar em casa. Não é bem assim que funciona. Para ser seguro, tem que começar do pré-requisito de ter gestação de risco habitual. Tem uma gestação de risco habitual, escolheu parar em casa e quer parar em casa, precisa ter uma equipe capacitada para parto domiciliar. Por quê? Porque, veja que eu contei aqui a minha história, que eu me formei, minha pós-graduação não me falou nada de parto domiciliar. Eu precisei para a vida, para poder aprender a parto domiciliar. Aprender esse modelo assistencial. Mas, Tanila, a mulher não é igual na casa, na rua, numa casinha de sapé? Sim. Mas, no hospital, eu levanto minha mão e faço ocitocina e ela aparata na minha mão. No hospital, eu digo, baixa a cama tururu, tururu. Em casa, não. Eu tenho que aparatar a ocitocina na minha própria mão, baixar a cama com a minha outra mão, com o pé, sou tudo eu. Eu não, né? Uma equipe. Então, geralmente vocês atendem de 2 ou 3, não é isso? Exatamente. Precisa ter capacitação e precisa ter no mínimo 2 profissionais para atenção ao parto. Quem está dizendo isso não sou eu, são evidências científicas que falam da segurança do parto domiciliar. Então, a assistência de parto domiciliar, ela precisa ter gestante de risco habitual, precisa ter equipe capacitada com 2 parteiras para um único binômio ali, né, que é a mãe e o bebê, e precisa ter esse aparato que se leva ali para a assistência. Mas o parto é só a cereja do bolo. Tem o pré-natal. E esse pré-natal, como foi uma das perguntas aí do quiz, que eu comecei falando até dele, né? São consultas que a gente vai fazendo para criar informação, vinculação, corresponsabilização e a gente ir construindo a cereja do bolo. Então, elas são momentos de consultas que no caso de nós, do Sobreparto, do coletivo Sobreparto, cujo qual eu coordeno, são realizadas em domicílio. Porque aí a gente vai ver como é que a gente chega nesse domicílio todas as horas do dia, se tem trânsito, se não tem trânsito, cadê as tomadas, qual é o acesso, se tem escada, se não tem escada, por onde eu entro, se tem cachorro, se o cachorro morde, porque tudo isso. Você sabia da minha vida não, mas dos meus problemas, você sabia mais do que minha avó. Claro! Teve coisa que eu não contei pra minha avó naquela época que eu contei pra vocês. Isso é de suma importância. De suma importância, porque o pré-natal, ele não é exclusivo dos exames laboratoriais e da avaliação física. Se eu não conhecer com quem eu tô ali, se você não conhecer, você vai mesmo confiar dentro do modelo hegemônico hospitalar e medicalocentro até seu filho com enfermeiras obstetras dentro de sua casa? Não. Não. Então, o modelo de assistência à parto domiciliar, ele vai passar por uma corresponsabilização. Nós estamos juntos ali. Se alguma coisa acontecer, nós construímos juntos isso. Eu não sou, a Tanila fez, não fiz. Nós fizemos. A Gabriel fez, não fez, nós fizemos. Nós chegamos ali juntos. Eu me lembro muito das conversas de corresponsabilização. A gente sugere que faça isso aqui. Tanila, mas eu não quero fazer isso aqui. Beleza, você não precisa fazer. Você não quer? Eu não vou lhe obrigar. Eu lembro muito da alimentação. A alimentação é exatamente isso aí. É muito. A gente tem que se corresponsabilizar nos nossos atos. E o convite do parto domiciliar é o tempo todo para isso. Porque a gente está acostumado a quê? Meu médico fez. Eu fui no médico, ele mandou, eu fiz. Não é bem assim que funciona. A assistência de parto domiciliar vem quebrar um pouco esse paradigma para retomar a autonomia dos corpos femininos e das famílias, sobretudo, nesse processo. Então, voltando à pergunta inicial, porque eu faço, o coletivo Sobreparto, ele tem esse modelo assistencial que vai desde o pré-natal até o pós-parto. Então, hoje, né, depois de todos esses anos aí construindo esse modelo assistencial, que é contra-hegemônico, a gente hoje tem um coletivo multidisciplinar, com enfermeiras obstetras essencialmente na assistência ao parto domiciliar, mas também integrando ao coletivo nutricionista, consultora de aleitamento materno, pediatras, e a gente vai intercalando essas consultas multiprofissionais ali no pré-natal e fazendo o acompanhamento do parto com as 2 parteiras, mais as consultas pós-parto intercaladas entre as parteiras que assistiram o parto e as pediatras que vão no pós-parto fazer o acompanhamento desse bebê até o 8º dia de vida, 8º, 10º dia de vida. A assistência de parto domiciliar compreende a assistência integral da gestação, parto ao pós-parto, de preferência com a maioria das consultas acontecendo a nível domiciliar, para tudo isso que eu falei, e a assistência ao parto com 2 parteiras em casa. A resistência
Você falou aí com outra palavra que eu não vou lembrar agora, mas ainda tem muita, ou o pessoal já abriu mais a caixa, a cabeça para pensar sobre isso. E vocês de parto domiciliar, vocês têm uma meta, tipo assim, vamos ver se em 2030 pelo menos 10% dos partos sejam domiciliar, não tem isso ainda? Não temos não. Deixa eu responder primeiro a sua primeira pergunta, assim, Gabi, eu tô nesse mundo há mais de 10 anos. Então, eu hoje percebo que quando eu falo, assim, parto domiciliar, numa sala com 10 pessoas, 3 ali já ouvi falar desse negócio. 7 já ficam, parto domiciliar, peraí. 4 é que, de fato, vão dizer, louca, interna. Então, assim, tem melhorado. Tem melhorado muito eu costumo dizer que levar a palavra do parto domiciliar, não causar estranheza ao ouvido, tem melhorado muito. Mas sim, ainda temos muita resistência. Muitos obstáculos, sobretudo com a nossa classe profissional de enfermeiras e os profissionais médicos. Então tem ainda muita resistência para a gente vencer nisso aí. E que eu acho que só quebra quando a sociedade, quando espaços como esse, como espaços de educação, começarem a discutir. Essas discussões, elas não podem ficar restritas à academia, não podem ficar restritas às instituições, elas têm que ocupar espaços públicos, elas têm que ocupar espaços de educação, podcast, escola, roda de conversa, ela tem que ir para esses lugares, para poder quebrar e levar a apresentação do que é um parto domiciliar, que além de seguro e possível, ele é uma possibilidade a mais para as mulheres respeitarem, para que as mulheres tenham respeitado as suas escolhas. Então, tem muita resistência. A sua segunda pergunta era que eu já esqueci? As metas. Se existem metas. Dentro do coletivo sobre parto hoje, a gente atende um quantitativo máximo por mês, a gente não passa de 6 assistências 6 assistências de parto domiciliar por mês. É coisa pra caramba. Já pensou 6 mulheres parindo no mesmo dia? Porque pode acontecer, né? Pode, mas nós somos 6 parteiras. Uhum. Nós, no coletivo sobre parto, somos 6 parteiras. 6 parirem no mesmo dia é bem pouco provável. Mas 2 parirem no mesmo dia é bem provável isso acontecer. Por isso que somos 6. E por isso que só pegamos um limite ali de 6 mulheres por mês. Não adianta a gente querer se esforçar para pegar mais, porque a assistência é full time, né? Parto é uma coisa que a gente não tem como programar. Então, é um lugar também que a gente precisa pensar de humanização conosco profissionais, porque eu preciso tirar férias me planejando com 9 meses de antecedência. E são férias, tá? Porque feriado é algo que não existe. Eu cheguei aqui, ele me disse que tinha feriado. Semana que vem é feriado de quê? Natal? O principal feriado que tem. Só o principal. E eu não tenho muito isso, porque assim, eu não vou chegar, desligar o celular. Não existe isso. Tem mulher para parir e a partir de 37 semanas, qualquer hora é hora para se parir. Então, é uma realidade que pra gente, se for um quantitativo exorbitante, a gente não vai dar conta, porque a gente precisa, além de ser parteira, ser mãe, ser mulher, ser aluna, né? Tem outras coisas, outras atividades da vida. Então, a gente não tem final de semana, a gente não tem... não dorme com o celular desligado. Então, é outra perspectiva. Então, a gente determinou para a nossa humanização dentro do coletivo sobre parto atender esse quantitativo. Agora, claro que dentro uma das nossas principais ideologias dentro do coletivo é a militância, é o ativismo. Então, a gente está sempre tentando ocupar espaços para levar a palavra, como eu gosto de dizer, da propagação da assistência domiciliar. Então, a nossa meta, talvez, seja que o parto domiciliar possa... Seja não, a nossa meta na verdade, essa, mas é uma meta política, que o parto domiciliar possa ser levado ao SUS e ser uma realidade do SUS. Tanto que, dentro do coletivo sobre parto, eu coordeno e idealizei um projeto social de acessibilidade ao parto domiciliar. Porque hoje o parto domiciliar, ele só não tem pelo SUS, apenas em um lugar no Brasil inteiro, que é em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que ele é ofertado pelo SUS. Então, e acontece todo esse acompanhamento igual que você fez lá com a gente, de ir na casa da pessoa todo mês? Nossa. Acontece. Isso deve ser uma mão de obra gigante, hein, para fazer isso. Pois é. Então,
precisa estar vinculado, neste caso, ele está vinculado a um hospital público, né? Uhum. Então, o sistema de saúde, ele funciona ali, ele vai atender aquele perímetro urbano ali, porque isso também é importante, né? Todos os partos domiciliares, eles precisam ter um plano B, se não der certo, a gente precisa ter um hospital de referência que a gente vai, e esse hospital, ele deve estar ali a 30 minutos daquele domicílio. Então, dentro da política pública de saúde, isso é possível. Quantas maternidades públicas você me apresentou? Você apresentou aqui agora? 6. Pois é. Então, Na capital, hein? Isso aí. Então, a gente consegue atender, dentro de uma organização do Sistema Único de Saúde, perímetros que a gente possa ofertar o parto domiciliar pelo SUS, como é uma realidade lá. Como não é realidade aqui, como eu acredito que é uma assistência que precisa ser para todas e todes, a gente precisa começar a fazer alguma coisa. E o que nós achamos possível de fazer enquanto coletivo sobre parto é idealizar e executar esse projeto, que é o projeto chamado EOS, de acessibilidade ao parto domiciliar planejado, que tem oferta com um valor acessível para as famílias que não conseguem arcar com o valor de um parto domiciliar, que sim é caro, porque é um movimento grande para ele acontecer, e aproximar novas profissionais que queiram fazer parte desse modelo assistencial, porque ainda não é uma realidade acadêmica. Sim. Então, é um grande movimento ainda que precisa acontecer e talvez essa seja a nossa meta, levar parto domiciliar para o SUS, porque atualmente, sobretudo em Salvador agora, a única opção, ou seja, não é opção, é obrigatoriedade, porque se você só tem uma, não é opção, é parir em hospital. Sim. Antes existia o parto hospitalar, pelo SUS, tá? Existia o parto hospitalar e existia o centro de parto normal da Mansão do Caminho, que era um espaço fora de um hospital para ter um parto também. Não era dentro de uma instituição hospitalar. A Mansão do Caminho fechou. O que é que a gente tem hoje? Apenas hospitais. E esses centros de parto normal que são dentro do hospital. É hospital. Então, o que é que você tem hoje de modelo assistencial em Salvador e região metropolitana? Porque Lauro de Freitas não tem, Camaçari não tem, Simões Filho não tem. A obrigatoriedade de se parir no hospital pelo SUS. Sim. E isso não é respeitar a escolha. Você falou da Mansão do Caminho. Você sabe por que fechou? Alegaram um custo? Ou foi política? Foi o que, afinal? Então, o que o diretor da Mansão do Caminho, Mário Sérgio, falou... Ela tem a ver com espiritismo, não é isso? O centro de parto normal não tem a ver com espiritismo. Mas o centro de parto normal da Mansão do Caminho, que na verdade o nome é Marieta de Souza Pereira, né? Ele estava situado na Mansão do Caminho, que é um centro espírita. Sim. Então, era um centro de parto normal filantrópico. E toda a filantropia linda da Mansão do Caminho disse para as mulheres, dane-se. E fechou. Sim. Alegando que não dava dinheiro. É filantrópico, mas não dá dinheiro. Tem umas coisas assim meio doidas, né? Meio paradoxal, mas foi a alegação, né, em vias públicas, está aí publicado nos Instagrams da Mansão do Caminho, que não era viável. Financeiramente, eles estavam injetando muito mais dinheiro e isso não era benéfico. As mulheres que estavam gostando de parir lá, problema delas. Né? E aí o Estado e o município, que poderiam também manter aquela instituição, né? Porque é direito do Estado e do município, disseram para ele, não, cara, não feche não, né? A gente vai ajudar, vamos lá, vamos trazer emenda, vamos ajudar a melhorar verba de não sei aonde. Não quero. Não quero. Foi oferecido, de fato, tudo o que o Estado e o município podiam oferecer ali. Essa parte eu não sabia. Foi oferecido, de fato, tudo na mesa com Ministério Público, Defensoria Pública, né? E isso também está público, né? Isso que eu estou falando aqui também está público. E aí, eles não quiseram. Não é suficiente. O que eles queriam era que a cada parto eles recebessem um valor exorbitante, sei lá, 10 mil, 11 mil por parto lá. Enfim, isso não é a realidade. Sim. E fecharam. Bom, e aí depois que fecharam? Tem alguma perspectiva de abrir em outro lugar uma casa de parto? Então, o centro de parto normal foi fechado. O Estado e o município disseram que poderiam arcar com o dinheiro, ou seja, o dinheiro não seria o problema. O movimento social contra esse fechamento promoveu uma audiência pública incentivado ali
pelas deputadas, pela mandata, que estavam ali com a gente e disseram não, o problema não é dinheiro, o movimento social acredita que é importante, as mulheres usuárias do serviço foram nessa audiência, queremos, vamos lá, vamos fazer, então, vamos levar a proposta para ver se o Estado e o município aprovam. Estamos até hoje. Com isso, nesse transcurso, isso aconteceu em setembro, né? Foi fechado o Centro de Parto Normal Setembro 23. Setembro 23, foi fechado em setembro 23. E agora, em outubro, eu e uma outra enfermeira obstetra, a fundadora do Centro de Parto Normal, inclusive, Suzana Montenegro, escrevemos um projeto de Centro de Parto Normal para implantação em Salvador. Protocolamos esse projeto na Secretaria do Estado, na Secretaria de Saúde do Estado, e está lá. Até hoje, recebemos recentemente, no início do mês de novembro, final do mês de novembro, a resposta de que não era interesse do Estado. Então, hoje, a realidade não é interesse do Estado, não é interesse do município, não é interesse, e de novo as mulheres são colocadas naquele lugar de não ter escolha e terem obrigatoriedade de parir no hospital, sendo o Centro de Parto Normal que foi fechado em Salvador, mortalidade zero materna. Provavelmente seja um assunto que traga poucos votos, por isso que esteja sendo descuidado pelos órgãos superiores. Mas eu quero voltar a falar sobre o parto domiciliar, mas você falou de feriado aí, de Natal, que a gente estava conversando aqui há pouco tempo, e você estava me dizendo que tem tem um mutirão de cesáreas agora, no mês de dezembro, é isso? Como é que funciona? Isso, as cesáreas natalinas, né? Vergonhosamente, nós ocupamos o 2º lugar no ranking mundial de cesáreas, né? O Brasil hoje está ali com mais de 52% de cesáreas e a gente começa a elevar essa taxa agora no mês de dezembro. Infelizmente, os profissionais médicos obstetras, eles começam a querer antecipar os seus natais, né? Porque a prioridade, haja vista, são eles e não os bebês. E aí começa a antecipação de uma forma, às vezes, direta, né? Não vamos marcar para poder você ficar em casa no Natal com a sua família, ou de forma indireta e violenta. O cordão tá enrolado no pescoço. Tá enrolado no pescoço. Tô achando que esse bebê tá grande demais. Olha, eu tô fazendo um toque que é desnecessário em pré-natal, mas tô vendo aqui que seu colo tá fechado. E aí começa a induzir aquelas famílias ao medo, e essas famílias caem no conto da cesárea natalina. E a gente precisa entender que, noves fora a minha fala ativista e militante pró-parto normal, e não em demonização da cesárea, é que essas cesáreas natalinas, elas sobrecarregam um sistema obstétrico. Por quê? Porque aumenta a quantidade de prematuridade. Quem pede para nascer é o bebê. O mando de campo é do bebê. Sim. Ele diz a hora, o momento que ele quer nascer. Se tiver tudo bem com aquela gestação, o mando de campo é do bebê. E ele manda o sinal, que é o trabalho de parto se desencadear. Se tem alguém que está ali arrancando a fruta verde, ela pode ficar peca. E aí aumenta-se muito o índice de prematuridade. E se aumenta o índice de prematuridade, a gente aumenta a quantidade de leitos usados de UTI. E se a gente aumenta leito de UTI, a gente aumenta medicação, a gente aumenta profissional de UTI, que já são plantonistas mesmo, né? Sim. Já não vai precisar, já estão sabendo do Natal deles, né? A gente aumenta leito de UTI, a gente aumenta a medicação e a gente influencia também, tardiamente, no desmame. Porque a gente diminui a possibilidade da hora dourada, do aleitamento materno na primeira hora, a gente dificulta esse processo de iniciar o aleitamento materno, e aí lá na frente a gente vai ter influência também na saúde desses bebês, que vão ser adultos que vão precisar do sistema de saúde mais do que o habitual. Então a gente incha um sistema de saúde por causa do ego profissional médico. Então, a cesárea de Natal é uma realidade. Hoje, se a gente vai nas maternidades, sobretudo as privadas, a gente vê que não tem espaço. Assim, eu estava querendo fazer uma ultrassonografia de uma gestante minha que está com 41 semanas, essa semana, e não tenho vaga. Porque os ultrassonografistas estão todos lotados, né, de ultrassons para justificar
a tal da cesárea de Natal. Então, assim, é uma realidade já que todo mundo pode botar aí nos sites de busca e ver que as cesáreas natalinas é uma realidade que a gente tem batido todo ano nessa tecla. E que isso só vai mudar a partir do nível da compreensão social, do empoderamento dessas mulheres e dessas famílias a respeito dos seus próprios corpos. Eu vejo algumas mulheres procurarem Thamires, que ela é doula, né? E aí, eu não digo se consultar, mas tirar uma dúvida, pedir uma sugestão e tal. Eu só vejo Thamires dizendo lá nos áudios lá do WhatsApp da vida: ó, esse cara é cesarista, viu? Cuidado, viu? Ela já começa já a avisar. E é no meio da gestação, tipo, não precisa nem chegar no final. Só que o cara ali, ele ainda tá um lobo vestido de cordeiro, né? Só que daqui a pouco, quando vai chegando pra 38, pra 39 semanas, tá perto de uma festa, não precisa nem ser Natal, né? São João, Carnaval, essas datas são bem típicas mesmo, pelo que você falou, Ano Novo. O cara vai tentar antecipar pra poder curtir a festinha dele de boa. E o nome disso é violência, né? A gente precisa dar nome, assim como eu tava falando. Violência obstétrica. Isso, a gente precisa dar nome à cesariana, que é a cirurgia, ao parto, mas a gente também precisa dar nome às violências que são cometidas. Eu costumo dizer que eu acho muito mais honroso o profissional médico que diz assim: rapaz, olha, eu até confio nesse negócio de parto normal, mas eu só faço cesárea. É a limitação dele. É a limitação dele. Certo? Claro que não tá, né? Porque o que a gente estuda é que cesárea é uma cirurgia e precisa ser indicada. Mas pelo menos ele não... Pelo menos, é horrível, mas enfim, é isso. Ele não tá lhe enganando. Diferente desses que você citou aí agora, desses profissionais que vão minando a sua confiança. E o que é que isso vai levando? Vai levando a desconfiança do seu próprio corpo, da sua própria capacidade. E aí, o que vai acontecendo? As mulheres vão vivendo esses processos se sentindo incapazes. E isso tem um peso muito grande socialmente, porque ela se sente incapaz de gestar, se sente incapaz de parir, ela precisou sempre de alguém. E a maternidade? Ela vai se sentir tão capaz assim? Não sabemos se ela vai se sentir tão capaz assim. Ela precisa lutar muito para ela voltar a ter essa propriedade, esse empoderamento do seu próprio corpo para viver um puerpério, para viver uma amamentação. Então a gente vai, cada vez que a gente vê uma situação dessa acontecer, dessas cesáreas natalinas e carnavalescas e afins, nós vivemos uma maldição na sociedade. Porque são mulheres e pessoas que precisam lutar muito para sair desse lugar de terceirização dos seus corpos e voltar a ter essa autonomia, minimamente resgatar. E eu já pego daí o link que são essas crianças, porque a gente está falando aqui das mulheres, das pessoas que gestam, a gente está falando dos profissionais de saúde, mas e as crianças nisso tudo? Essas crianças que estão vindo e acompanhando os seus pais, vivendo esse processo de desumanização, de desrespeito, ou que nasceram nessas circunstâncias, ou que estão ali sobrevivendo a pais que estão inseguros, porque não sentiram segurança esse processo todo. Como é que a gente muda isso, né? Como é que a gente olha para essas crianças que serão os adultos, né, de amanhã, com essa base de falta de autonomia, de falta de respeito pelos quais os pais viveram, né? Então, são camadas e mais camadas que a gente vai precisando atender nesse processo, porque gestar, eu falo que nascer é um assunto que deveria interessar a todo mundo. Todo mundo nasce. Se nasce, parto também deveria ser assunto de todo mundo. Não deveria estar restrito às mulheres. Sim. Deveria ser assunto de absolutamente todo mundo e de todas as idades. Então, inclusive, baseado nisso, eu comentei com você que eu lancei um livro infantil agora, né? Sobre parto, porque eu acredito muito que se a gente muda esse conceito de anormalização desde a infância, a gente começa a conversar com as crianças sobre parto, sobre vagina, sobre placenta, sobre cordão umbilical, sobre dor, grito, sangue, choro. A gente naturaliza processos da vida. E aí, a gente imagina que eles vão crescer crianças cada vez mais questionadoras e autônomas. Não é só porque eles ouviram falar de parto, é porque eles ouviram de falar de respeito. Porque quando a gente está falando da escolha por um tipo de parto, ou por uma via de nascimento, ou por um local de parto, a gente está falando de respeito. E isso é assunto que interessa as crianças. A gente começa a respeitar a vida quando a gente começa a olhar para a criança e respeitar a criança.
Mudando de assunto, massa o que você falou, mas nosso tempo já está começando a ficar reduzido aqui. Você lá no Sobreparto, vocês, no coletivo, né, como você gosta de falar, o termo não é estagiárias, né? Uhum. Mas tem pessoas lá que ainda não estão habilitadas a tomarem a frente, não sei se a nomenclatura também seria essa, mas que estão lá aprendendo com vocês. Uhum. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho super legal essa iniciativa. É isso, faz parte do projeto social do EOS. O projeto de acessibilidade ao parto domiciliar planejado, ele tem essa via de mão dupla, que é oferecer assistência para as famílias que não têm condição de arcar com o parto domiciliar no coletivo Sobreparto, então tem um valor acessível da assistência toda. É o que, uns 25% também, do valor? Lá vem você com matemática. O EOS hoje, vou falar, o EOS hoje é um projeto social que compreende uma assistência desde o pré-natal ao parto e ao pós-parto, com todas as consultas de pré-natal, assistência de nutricionista, consultora de aleitamento materno, psicóloga, osteopata e pediatras e o parto. E o valor dessa assistência completa é R$ 2.860. Uhum. Então, além do valor, além da assistência que diga ofertada para as famílias, a via de mão dupla está na aproximação dessas profissionais que querem assistir parto domiciliar e que não são capacitadas para tal ainda, porque isso ainda não é uma realidade. Então, o EOS aproxima enfermeiras obstetras aprendizes, que é o termo que a gente costuma utilizar. Tá bom, aprendi agora. Enfermeiras obstetras aprendizes para estarem vivenciando na prática a assistência de parto domiciliar sob a nossa tutoria de enfermeiras obstetras já atuantes no cenário, que é o do coletivo Sobreparto, para viverem essa experiência. A gente faz a modalidade toda de vivência teórica e vivência prática para elas começarem a entender que parto domiciliar, a mulher ela é igualzinha ali, mas a nossa assistência ela é diferente. Então, a mulher que está assistindo agora, que agora não é hoje, né? Vai ser no finalzinho do ano, aquele teste de farmácia deu positivo ontem, fez o beta-HCG, deu positivo ontem ou hoje, e ela tem a vontade, ela acabou de ver essa entrevista aqui, ou sei lá, eu tenho um público masculino maior, né? Talvez o marido mostrou, o companheiro mostrou, e o casal gostou da ideia. Como é que ela faz para procurar você, para parir em casa? Para ter a chance, né, de parir em casa. Isso. Né? Eu sempre digo que quando você pega o positivo na mão, a primeira coisa que vocês deveriam fazer é procurar uma doula. A doula primeiro? A doula, a roda de conversa, os grupos de apoio à maternidade, eles são a porta de entrada do sistema. É você entrar no sistema pela porta da frente, na área VIP. Porque as doulas, que não são enfermeiras obstetras, não são médicas obstetras, podem até ser, mas não acredito que deveriam ser, mas são profissionais capacitadas para apresentar o cenário que você está entrando. Em diversos sentidos, sobretudo informação. Dizer quem são as maternidades, dizer quem são as equipes, dizer qual é o perfil de cada equipe privada, de cada local do SUS, cada realidade daquele cenário que você vai adentrar ali, obstétrico. Então, pegou o positivo, se pudesse começar pela doula, era a melhor coisa. Antes mesmo de pensar no chá de revelação, né? Com certeza! Revela-se uma doula primeiro do que o chá de o fralda. Sexo do bebê. E aí, depois dessa entrada, se todo mundo pudesse fazer isso, era uma maravilha, porque aí eu falo que vem da individualização, né? Você é único, você vai querer ali, o seu jeito vai bater com aquela equipe, que pode ser, aquela outra pode ser a melhor equipe, a mais famosa, bam, mas não é o seu jeito. A doula vai olhar para você e vai lhe trazer ali, ó, aquela equipe é desse jeito aqui, essa aqui é de outro jeito aqui, essa maternidade é assim. Você vai com as suas vontades, com o seu querer e quem é você na fila mesmo, escolher. Mas não é a realidade, porque doula, infelizmente, também não é disponível desse jeito, porque as pessoas mal sabem o que elas significam, inclusive, a potência que é uma doula, e aí pegam um positivo e marcam um médico. Lembrando, gente, que mesmo que a mulher diga assim, eu não quero ter em casa, eu não quero ter normal, mas da mesma forma a doula pode estar lá te acompanhando, te instruindo. Isso porque não é só pro parto, né? Isso. A doula eu digo que inclusive mais benéfico é na gestação do que tanto quanto no parto.
Porque você ter um arcabouço de informação, de parceria ali, esse processo todo, é uma coisa incrível. E a nossa doula foi muito útil também no pós-parto. Porque Tamires estava com um problema sério de amamentar em um dos peitos. Se continuasse daquela forma e não fosse procurada uma... Como é o nome? Uma consultora de aleitamento materno, talvez não teria amamentado mais. Não teria durado muito. Porque um peito tava bom, mas o outro não tava. Poderia ter ido pra mamadeira. Não, vamos mesclar aqui. Aí depois não voltava mais, entendeu? Só que por ela também ser uma doula, acho que ela entendeu. Quando ela falou com Priscila, em duas linhas de WhatsApp, ela resolveu o problema. Ela falou, amiga, você já tentou botar ele inverso? Eu lembro que era o peito direito que ela tava com problema. E, tipo, bota aqui, né? E a criança tá aqui, né? Mamando, né? E aí começou a botar pra cá, pra fora. Parou de doer. E Nick vai fazer 1 ano e 8 meses. E Nick mama até hoje. Até hoje, na hora de dormir, ele pede o mamar dele e segue, e vida que segue. E economizamos muito com o leite. Então, se você acha que doula é um custo, doula é um investimento, meu amigo. Com certeza. Com certeza. Imagina, você tá falando de investimento pro leite, imagina o resto todo, né? Exato. Não, é a fora a saúde, né? A saúde da criança vai ser diferente pra vida toda. Eu não fui amamentado, eu sei quais são os problemas de não ser amamentado. Eu ficava muito doente até os 7 anos. Tanila, a gente tá chegando pro final. Quero te agradecer muito por você ter vindo. A gente nem falou muito de parto em si, né? A gente falou mais das questões macro da história. Talvez um dia, acho que eu vou ter que lhe trazer aqui de novo pra você contar umas histórias mesmo de vivência. Tem alguma história especial? Alguma mulher que não sentiu dor no parto? Ou alguém que não sabia o sexo e deixou pra saber na hora e aí você pegou a criança ou ela mesmo tocou a criança e houve uma reação assim engraçada quando ela descobriu o sexo, algo do tipo assim, pra gente finalizar? Então, inúmeras situações. Já teve sem sentir dor com você? Olha, que isso é raríssimo, né? É o sonho de toda mulher, mas é raríssimo. Não. Não, né? Sem sentido ou não? Eu nunca vi nem comi esse negócio de comer sem sentir dor. Dói. Você é mãe de 2, né? Sou mãe de 2. Dói. Às vezes a dor pra mim não é a dor pra você, mas dói. Sempre tem dor. Agora, a dimensão é a dimensão que você vai dar. Agora, descobrir o sexo na hora é até bem mais comum do que o que a gente imagina e é também incrível e é muito lindo. E as reações dos casais? As reações são sempre choros. Assim, aquele eu te disse, eu sabia. É Maria ou João, né? Mas eu acho que as melhores reações são as crianças. As crianças mais velhas assistindo os partos dos irmãos. É muito comum também? Tem sido, infelizmente só é possível em parto domiciliar, né? No hospital não pode. Mas tem sido cada vez mais comum. E são as melhores experiências de ouvir, de ver num parto domiciliar. E eles olham tudo mesmo assim, escancarado? Como é que é? A maioria das vezes eles ficam o tempo todo olhando tudo e achando tudo normal. Muito natural. Então, assim, eu tenho um relato incrível de uma família maravilhosa que ela estava lá parindo na banheira e os 2 filhos dela, um estava andando com um carrinho na borda da banheira e o outro sentado no sofá cortando a unha do pé, enquanto ela estava gritando e parindo. Porque para eles era isso. E essa construção no pré-natal que a gente faz com as crianças vem justamente para esse lugar, para enquanto a mãe dele tá parindo, ela saber que vai gritar, vai chorar, vai sentir dor, mas é um bebê que tá nascendo. Sim. É só sobre isso, né? Então, o relato das crianças, ela é a magnitude de tudo isso, que foi o que me incentivou a escrever o livro, inclusive. Porque eu acredito que é o que há de mais encantador, é a pureza do olhar das crianças para o parto. Agora, bastidor, você tá aí com... Ela tá com o celular, gente, ligado. Tem uma senhora gestante que já tá em contrações, inclusive. Tem algumas contrações já aqui acontecendo e a gente tá aqui com um olho aqui, um olho aqui, um olho aqui. Que bom que deu pra terminar a entrevista, né? Como é o nome da criança? Já tem o nome? Não tem nome, não tem sexo. Vamos saber só. Ah, que legal. Só quando acontecer. Aí, ó, a Tanila, ela poderia contar depois, e aí numa meta de likes aqui, eu fixo um comentário no final, topa? Eu preciso saber se
Dona do parto, Tom. Ah, tá. Então, beleza. Porque, Pergunte a ela. Se ela topar, autorizar, pronto. eu já vou colocar na descrição se ela autorizou ou não, quando eu Claro. publicar. Uhum. E aí vou colocar embaixo uma meta de likes. A gente batendo essa meta de likes, eu coloco o sexo e, se a pessoa permitir, até o primeiro nome só, claro. Não precisa dizer nome da mãe, nem sobrenome, pra não identificar ninguém aqui. Ficar uma Como coisa a gente bem... precisa perguntar a ela, né, que é a dona do parto, ela perguntando e ela autorizando. Vai ser um bebê já famoso, já. Já estamos falando dele ou dela antes de nascer. Exatamente, dele ou dela. Quer mandar um abraço? Fique à vontade para sua família, para o coletivo, para as pessoas que fizeram essa construção da brilhante profissional que você é hoje. Parabéns. Muito obrigada. Eu quero mandar um abraço para todas as famílias, sobretudo essa de 2023, que o ano está quase acabando, e que toparam viver essa experiência dessa assistência com a gente, porque, de fato, é o que faz a gente chegar nesse lugar. Tá bom. Obrigado de coração. Obrigado, Norte Studios. Obrigado, Burburinho News. Obrigado a vocês. Não esquece de deixar o like, de compartilhar com a galera. O papo de hoje foi super diferente. Hoje a gente estourou uma bolha legal. Hoje a gente veio falar de um assunto que tá totalmente desvinculado do que a gente vinha falando e foi muito legal. Espero que vocês gostem também. Compartilhem aí. Ô, véi!